Olá pessoal, olha, demorou, mas eu consegui gravar um videozinho aqui e é sobre a lista 3 e a sprint 1 como um todo, esse encerramento que a gente vai fazer. Primeira notícia aí, eu dei uma adiada na entrega da sprint 1, tá? Para vocês terem um pouquinho mais de tempo aí para entregar, tá? Então essa alteração já está no SIGA. Nesses slides aqui, pessoal, eu queria trazer meio que um apanhado geral da parte mais avançada do CAI, a parte de validação, que é importante, que vocês também vão precisar usar, e o recurso de middleware, que a gente está voltando agora a utilizar isso no projeto. Então, e também na lista 3 vocês vão precisar. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, tá? Eu não vou fazer código na aula de hoje, tá? Vou deixar esse vídeo gravado lá no YouTube. Assistam, tá? Se tiverem dúvidas, podem trazer para mim pelo Discord ou por e-mail, tá? Ou na aula mesmo, né? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, só um segundo. Pronto. Então, a gente viu na aula anterior, né? A gente viu como adaptar o nosso programa que antes utilizava só Go puro. A gente fez uma adaptação usando o Kai, né? E nesse vídeo, então, a gente vai ver como agrupar rota, a questão do middleware, validação como retornar um erro padronizado, tá bom? Então, isso vocês vão usar aí na lista 3 e no projeto. Bom, primeira coisa, pessoal, fica muito bagunçado, tá? Quando você começa a ter muitas rotas, né? Então você vai ter que colocar isso tudo numa função só. Legibilidade começa a ficar ruim, né? Então a manutenção também, né? Enfim, todos os problemas aí de conflito que pode dar, porque muita gente mexendo na mesma região do código, né? Então é uma boa prática aí separar, né, pessoal? Como é que a gente faz, tá? Uma primeira coisa que pode ser feita é agrupar, né, as rotas, tá? Então, quando você usa esse route aqui, ó, você pode, por exemplo, fazer uma versão 1 da sua API, né, que vai ter aqui o get, post, né, tudo direitinho aqui como está na lista 3. Esse é o exercício 2, tá, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar, tá lá na lista 3, né? Então vocês vão precisar fazer duas versões da API, né? E aí eu deixei essa sugestão aqui de usar o route para vocês agruparem, tá bom? Então vocês vão ter uma API versão 2, né? E uma API versão 1, tá? Por exemplo, essa checagem aqui, o endpoint de saúde, né? Para checar a saúde da API, esse aí está fora dos grupos. Pode ver que ele só está aqui como get, né? Então ele não é agrupado junto com os outros, tá? Então essa é uma sugestão que eu dou aí para vocês fazerem versionamento que já pode ser feito inclusive lá na lista também, tá? Bom, aí o que eu posso fazer, né, pessoal? Eu posso ter um arquivo separado, né, para ter os meus caminhos aqui, tá? Então, no caso, se eu tenho uma entidade de contatos, faz sentido que eu crie um context router, tá? E aí eu vou ter a coisa organizada dentro de arquivos no meu repositório. Fica mais simples de manter, tá? Se não, aí bom, aí no main, né? Quando você, como é que você referencia esses arquivos, né? Você vai fazer essa composição aqui, tá? Então, se eu quiser acessar o recurso de contato, eu vou utilizar o meu context router, tá? Se eu quiser fazer pedidos, né, eu tenho o orders router, tá bom? Então, cada módulo, né? Então, no caso aqui, você pode colocar isso aqui, vai virar um módulo, e o main vai fazer a composição desses módulos, tá bom? Então, seguindo. Aí, assim, essa é uma dica, né, pessoal? Você pode combinar tanto o route como o rmount, né? Então, se você quiser fazer, por exemplo, né, se você quiser combinar esses dois, você pode fazer assim, ó, como está aqui embaixo, tá?
Veja que eu tenho a rota da versão 1, né, da minha API, e aí eu tenho também os arquivos separados para cada tratamento aí que eu tô fazendo. Então, no caso de contatos, eu estou usando o router de contatos, mesma coisa de antes, tá? A diferença é que agora eu também posso usar o route para fazer, por exemplo, um versionamento, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Falar um pouquinho de middleware, né, pessoal? Então, eu já tinha mostrado isso para vocês numa aula anterior, estou retomando aqui. Então, se vocês forem ver no exercício 3 da lista, tá? Vocês vão ter que utilizar um handler mais ou menos dessa forma, tá? Então, aqui no caso eu tenho o meu middleware, estou criando um middleware, né, que eu estou criando, certo? Eu inventei. E eu vou retornar então uma função, né, um handler, né, que vai ter justamente a, as chamadas para meus middlers, tá vendo? Então eu tenho o log antes né, do handler, e aí eu vou fazer o que eu preciso fazer com aquele pedido HTTP, tá? E no caso eu vou chamar o próximo handler, porque eu posso ter outros, né? Tá? Então, e isso vai fazer com que esse é o meu middleware, né? Então eu estou criando um middleware customizado aqui que vai chamar o log antes e depois, tá? Então, nesse caso aqui, é como se eu estivesse adicionando uma camada anterior ao meu processamento e posterior para poder tratar fazer alguma coisa específica. Nesse caso aqui eu não tem nada além de um log, tá? Então, aí fica essa sugestão também de como vocês usarem os miders, tá? Então, eu posso também, agora, no caso isso aqui é com stdlib do Go, sem Kai, né? Isso aqui que eu falei, que é justamente como a gente estava fazendo antes, né? Agora, com o Kai, fica um pouco mais fácil e mais organizado. Olha, então o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, olha, para todas as rotas, eu quero que você use o logger e também o recoverer, tá? Eu quero também que você não faça autenticação se eu chamar o health e o ping, por exemplo. Tá? Então, suponha que eu tenho handlers para essas duas coisas. Eu não quero passar por autenticação nenhuma se esses caminhos forem chamados, né? Então, eu estou colocando aqui as rotas direitinho, mas eu não tô, veja que eu não vou, ainda não associei, para elas eu não associei nenhum middleware, tá? Somente o logger e o próprio recoverer, tá? Que eles são globais, eles vão ser aplicados em todas, tá? E aí, vamos supor que eu quero, agora tem algumas rotas que sim, eu quero que elas sejam protegidas por uma camada de middleware de autenticação. Então, veja que eu estou colocando a rota API, ó, quando tiver API barra contatos, por exemplo, ou API barra orders, eu vou chamar o meu middleware de autenticação, seja ele qual for. O Kai implementa tanto o JWT, ele tem, né, esse middleware, como implementa também um middleware de autenticação básica, que seria só para... Eu sugiro, inclusive, vocês quiserem usar autenticação, faz com a básica primeiro, depois vocês migram para JWT, tá? Para uma primeira versão, a básica serve, né? Até para vocês testarem se tudo está funcionando integrado. Aí depois pode fazer essa refatoração para incluir o JWT, tá bom? E o JWT é o padrão, né, de autenticação na web, né, é o que o pessoal utiliza mais, tá bom? Então vamos seguir. Olha, veja que a ordem com que você meio que associa cada middleware, ele vai determinar a ordem pela qual o processamento é feito. Então, se eu primeiro associo o middleware de request ID para gerar um ID, né, antes do meu logger, aí eu estou fazendo a coisa certa, porque eu quero já logar com o ID. Então, eu preciso primeiro chamar o middleware de request ID e depois o logger, tá? E aí, por último, eu vou, se tiver algum tipo de erro, né, que não dá para se recuperar, eu vou capturar esse panic aqui para não derrubar o meu serviço, tá bom? Então, tem essa ordem que é importante, tá? Só para vocês
se atentarem a isso. Tudo bem, pessoal. Deixa eu ver aqui se está tudo gravando bonitinho. Eu acredito que sim, tá? Boa. Então vamos seguir. Esses são os middlewares que são embutidos no KAI, tá? Então quando você faz essa importação na lista 3, tem exercícios que já vêm com essa importação aqui, tá? Então vocês vão, se vocês tiverem algum problema na importação, rodar o comando go mod tidy, tá? Que aí ele baixa, às vezes não baixou, né? Que o KAI é uma lib externa, certo? Então isso vai resolver a dependência ali, tá? Para mim pelo menos resolveu, né? Certo? Então vocês vão poder usar aí esses loggers que eles já estão prontos. Eu preciso de, na Sprint 1, está pedindo ali você utilizar pelo menos um, tá? Então, ou login ou recovery, no caso, tá bom? Agora a parte de validação, pessoal. Quando a gente vai fazer um pedido, muitas vezes a gente está querendo, esses dados, eles requerem algum tipo de validação, tá? Então, imagina, você está mandando um formulário, né? E vai criar lá depois no servidor a intenção é criar uma nova entidade lá, por exemplo, se é um contato, vai ter um nome, certo? E aí você tem que fazer uma validação quando isso está em produção, você não sabe o que está vindo. Então, mas também é importante, você tem que informar de uma forma padronizada quando ocorre algum problema de validação, para que o cliente possa mostrar isso para o usuário, no caso. Tá? Ou então, se for uma outra máquina que está se comunicando, para que quem fez o pedido possa saber o que estava errado ali. Né? Então, como é que a gente faz? Vamos supor que a gente quer criar um usuário. Nesse jeito aqui, ó, fica propenso a erro, não é muito escalável, é mais fácil de você fugir do padrão, tá? Então, não é uma coisa legal, tá? Você vai ter um monte de ifs aqui, um embaixo do outro. Isso para manter também é muito difícil, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai usar o validator que está no Go Playground, tá? Então, esse validator, o que ele permite? Ele permite que você coloque essas tags validate aqui no próprio struct, tá? Da estrutura de dados, né? Que você vai utilizar, tá bom? Então imagina que você está fazendo um pedido que é para criar um usuário. Ele vai ter nome, e-mail, idade e senha, tá? Então até aqui, ó, até essa parte aqui, né? Incluindo JSON, a gente já tinha visto, tá? Que é justamente como é que você informa aí o Go para dizer, olha, isso aqui vai ser no campo, quando ele virar um JSON, que ele for, né, passar pelo processamento de encode ou decode, né? Eu vou então agora ter esse bind, né? Que é essa ligação entre o campo name dentro do struct create user request e um campo name no JSON, tá? E aí eu posso colocar esse validate aqui, ó, que vai dizer algumas coisas. Por exemplo, se eu adicionar uma tag required, eu quero dizer que o campo é obrigatório, tá? Ele não pode ser vazio, né? E aqui eu posso colocar que tem que ter um mínimo de 2 caracteres, um máximo, aí vocês customizam como achar melhor. No caso do e-mail, ele também pode validar e-mail, tá vendo? Então, essa é a parte que isso torna mais simples a organização da validação, que no próprio código já está muito claro aqui o que precisa ser validado, tá? Então aqui, ó, no caso, se você estiver utilizando esse validator, você vai importar ele, né, o validator, tá? Você vai criar então, né, criar uma variável que tem uma referência a esse validator aí, essa biblioteca, tá? Então, veja aqui que quando eu vou decodificar um JSON, né, eu recebi um pedido, agora eu vou de fato criar esse usuário, né? Eu tenho aqui que decodificar esse JSON, pode ser que exista algum erro, né? E aí eu vou escrever aqui, ó, write problem, né? E eu vou colocar aqui
os detalhes do problema e colocar status do título, tá? Então, é uma forma aí de você mandar esse, já avisando que o JSON está inválido. Ops, só, desculpa. E aí sim, depois que você, né, conseguiu pegar aquele JSON e colocar na estrutura de dados, aí você vai fazer a validação, tá? Então, olha só, validate struct. Eu vou passar um ponteiro para essa struct, né? E ele vai fazer, então, se ele achar algum problema, né? Ele vai dar um erro aqui, ó. Então, o título validação de erro, um ou mais campos são inválidos, né? E aí ele vai extrair do erro todos os detalhes, tá? Então, essa é uma forma de usar o validator, pessoal. Quais são as possíveis tags aqui que você pode usar com o validator? São várias, tá? Então, a referência completa está nesse link aqui, ó, tá? Aí, um problema é que quando você cria dessa forma, né, você não está seguindo um padrão de erro, né, pessoal? Então, essa última parte aqui, vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar um padrão para formatar o erro que a API vai voltar, tá bom? Então, a solução é essa RFC aqui, 7807, que vai criar esse problem details, tá? Então agora já vai fazer mais sentido esse write problem aqui, ó, tá? Que a gente viu. Tá? Vocês vão ver que está seguindo um padrão. Então, nesse caso aqui, ó, como é que você vai né, detalhar esses problemas aí? Você vai colocar dessa forma, tá? O tipo, então é um erro de validação, aí você pode colocar né, um título para esse erro, o status que está associado, que vai ser retornado, os detalhes aqui, né? E todos esses erros aqui que são possíveis para cada campo que você tem e as mensagens que tem que ser passadas aí se tiver um erro de validação, tá bom? Então, algumas coisas são obrigatórias, né? O tipo, o título e o status, tá? O detalhe não precisa e a lista de erros por campo, né? É uma coisa que você pode adicionar, mas eu recomendo porque aí vai ficar tudo muito mais claro, tá? E aí, agora esse write problem aqui está fazendo sentido. Então eu tenho aqui eu criei uma estrutura, né, que é erro no campo, por exemplo. Eu tenho o campo, né, JSON e uma mensagem, tá? Então, e eu tenho os detalhes do problema aqui, exatamente seguindo aquela estrutura lá. Veja que aqui nos erros é um array, tá? Então uma coleção aí de erros, tá? E aí o que eu faço com isso? Recebendo ali tanto o próprio writer, né, que é o que vai fazer com que eu possa responder, né, mandar esse erro via HTTP de volta, e os detalhes do problema, que é a minha estrutura aqui, eu simplesmente vou setar, como eu vou retornar um JSON, eu preciso colocar o tipo do conteúdo para JSON, vou colocar o status, que está nos detalhes do problema, e vou fazer o encode disso para ser escrito, tá? Então, ele com essa opção, inclusive, omit empty, se você não tiver erros ali detalhados, né, nessa estrutura, ele vai omitir isso do JSON, então ele não vai aparecer lá, tá? Então, esse é o padrão, esse é o exercício 4 da lista 3, tá? Vocês vão precisar usar isso. Qualquer dúvida, pessoal, me procurem aí para a gente sanar qualquer dúvida, porque esses prazos que eu adiei, não dá para adiar mais, senão a gente vai entrar no tempo da Sprint 2 demais. Aí a Sprint 2 também não consegue acabar no tempo, então a gente acaba perdendo aí alguma sprint no meio do caminho, tá? Só por ficar adiando, né? Então, aqui no caso, se você, vamos supor que você agora quer extrair, né, quais são aqui as mensagens de erro, tem um código aqui de exemplo, tá? Então,
dependendo da tag, ele vai poder retornar isso aqui para o usuário, pelo menos, né? Vai poder escrever isso aqui no caso, mandar de volta lá para o usuário a mensagem, tá bom? Então pode ver que eu vou criar, né, um validation errors, que é do validator mesmo, tá? Uma variável. Se não tiver nada, eu retorno, né? Se não, eu vou fazer justamente uma iteração em cima desse, para tentar, para justamente extrair aqui os campos e as mensagens que eu preciso retornar, tá bom? E aqui no caso, né, quando eu passo recebo um field error, ele vai retornar dependendo do tipo da tag, tá? Então, essa é um código que já pode, de repente, vocês podem aproveitar, tá bom? Então, assim, usando tudo junto aqui, né, pessoal? Veja como é que fica. Eu tenho um create user, que seria uma função, um handler, né? Eu vou receber, se eu tiver, né, algum erro no meu JSON, a minha API vai retornar aqui, ó, tá? Vai usar aquela função writeProblem, né? Então, esse foi um problema de decode, de decodificação do meu JSON. Se não, ele vai tentar validar, né? E aí eu vou usar o writeProblem novamente, mas aí eu vou dar um erro de validação, tá? Aí, se tudo der certo, então eu posso criar meu usuário, tá? Então, eu vou criar aqui uma entidade usuário, né? Vou atribuir para o usuário, e nesse caso eu estou guardando na memória, estou guardando numa estrutura, tá? Parecido com o que a gente tinha feito lá na lista 2 também, né? Então, por enquanto, memória, depois vai entrar banco de dados, tá, pessoal? E aí eu vou escrever esse JSON de volta para o usuário, que é o padrão, né? No caso aí seria um post, né? Então vai retornar um JSON. Se tiver um ID desse usuário, vai retornar junto para quem fez a solicitação de criação, tá bom? Vamos então aqui só para terminar, tá? Então lembrando, pessoal, Sprint 1 pede uma API usando Kai, né? Com pelo menos 4 endpoints, né? Se você fizer um CRUD já dá isso, tá? Um CRUD de uma entidade só, né? Então vai ter GET, vai ter POST, tá? Só isso aí já dá 4 endpoints, né? Pelo menos um middleware, ou logger ou recover, os testes, né? Tem que estar passando, e o videozinho, tá, pessoal? Então, foi adiado aí, então não dá tempo ainda de fazer, né? Terminar essa parte aí, tá? Uma sugestão de estrutura aí para vocês, tá bom? O que não pode é estar todo o código no main. Agora não pode mais. Agora já vai ter essas coisas aqui, tá, pessoal? Então aqui já está ficando com cara de, né, que a gente está começando a estruturar mesmo as pastas do projeto, tá? Então recomendo vocês seguirem uma coisa parecida com isso, tá bom? Aí aqui são as coisas que, né, que vocês precisam fazer na lista 3, a relação aí com a Sprint 1 também, tá bom? Depois dá uma olhada aí. Quem fizer a lista 3 completa já tem 80% aí do código para a Sprint 1 também, né? Então aí aqui algumas coisas que a gente viu na aula de hoje e também na passada, mas complementando agora o conteúdo da Sprint 1. E a gente vai introduzir o banco de dados num próximo vídeo que eu vou soltar, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, qualquer dúvida me procurem, tá? Eu tentei explicar aqui o que vocês precisam fazer nas tarefas e no projeto, mas pode aparecer alguma dúvida, vocês já sabem, tá bom? Valeu!